Salve, salve nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas. Galera, fim das negociações com o atacante Gabigol. O jogador não vem mais para o Corinthians desistiu da contratação do Gabigol. Lendo as reportagens que eu entrei em contato para ver aqui, o Corinthians tentou de várias maneiras contratar o jogador, mas não conseguiu. Bom, quem acompanha meu canal aqui, desde que surgiu esse interesse do Corinthians e Gabigol, foi muito nítido que ele ia usar, o jogador principalmente, ele ia usar o Corinthians para negócio. Por quê? Porque o contrato dele acaba no final de 2024. Daqui 6 meses, em julho, ele pode assinar um pré-contrato. Então o que ele ia fazer? Forçar a diretoria do Flamengo para tentar uma renovação do jeito que ele quer, falando que outro clube tem interesse, e aí deu margem pro Corinthians ficar negociando. E aí esse papinho. O Flamengo também. O Corinthians tá conversando com o Flamengo, tem uma ótima relação com o Flamengo. Esquece, gente. Esquece. Esse negócio que o Corinthians ia pagar 15... Ontem saiu notícia que o Corinthians ia pagar 15 milhões de euros pra contratar o Gabigol, mais 2 milhões de salário. Cara, eu queria... Sabe o que eu fico indignado com isso? Que eu fico puto da vida com isso? É que tem muito cara, não só na mídia nojenta, mas como aqui no YouTube, que tá falando um monte de asneira, tá falando um monte de merda. Canal grande, canal com um monte de inscritos, cara. Falando que o Corinthians fez a proposta, que o Corinthians vai contratar o Gabigol, que tá muito próximo, que isso e aquilo. Mentira, gente. Mentira. O Augusto Melo, na minha opinião, já errou, já. Já errou. A entrevista que ele deu como posse no dia 2 lá, ele já deveria ter falado, não vai ter mais nada com o Gabigol. Nossa, 2 dias depois se encerra a negociação. Para com isso, para de fazer o torcedor de trouxa, cara. Já vou começar a criticar, mano. Já seja realista com o torcedor, mano. Vocês acham mesmo que o Flamengo vai liberar o Gabigol de graça pra jogar no Corinthians, um rival direto deles? Acorda pra vida, gente. E outra, o Gabigol é ídolo lá no time deles. Não tá passando por uma fase boa? Não está passando por uma fase boa. Chegou um treinador... Desculpa, gente. Chegou um treinador que não gosta dele. A gente sabe de tudo isso. Pode ser que o Flamengo esteja dando um tiro no pé? Pode ser, porque daqui 6 meses o Corinthians pode ir lá e assinar um pré-contrato com ele e ele vir de graça pro Corinthians. Só que aí viria só em 2025. Porque com certeza o Flamengo vai falar: você vai assinar um pré-contrato com o Corinthians? Então é o seguinte, você vai cumprir até o final do seu contrato aqui em 2024. E aí, independente se ele estiver jogando ou não. Porque o Tite já... Desculpa, gente. Caramba, tá difícil essa tosse aqui. Porque o Tite já deu preferência pro atacante dele, que é o Pedro. Então, provavelmente, o Gabigol não vai ter muitas chances nesse time do Flamengo. Então, eu acho que é isso que o Augusto Melo enfatizou e queria bastante a contratação do Gabigol. Mas vamos ser realistas, gente. Vamos ser sinceros com o torcedor. Vamos parar de vir aqui e falar um monte de asneira, um monte de merda. Tô cansado. Todo dia você abre os noticiários do Corinthians, desses canais aqui de jornalista, falando um monte de asneira, um monte de besteira, cara. Isso injuria a gente, mano. E aí o torcedor que quer saber a realidade do Corinthians, quer saber a verdade do Corinthians, não sabe. Então, senhor Augusto Melo, na minha opinião, você no dia 2 já devia ter falado. Esquece, não tem mais negociação com o Gabigol. Não vamos chegar a um consenso com o Flamengo. Ou então agora, o senhor dê cara a tapa, dê sua cara a tapa, sua cara nas redes sociais e fala: a negociação não deu certo, o Corinthians fez isso pra tentar contratar o Gabigol. Mas o Flamengo não quis. Seja sincero com o torcedor. Porque hoje o torcedor vai estar imaginando 1 bilhão de coisas. Porque já saiu que o Corinthians fez proposta de 15 milhões de euros pra contratar ele, que ele ia ganhar 2 milhões de reais por mês, mais luva. Teve canal aí que todo dia falava de Gabigol. Todo dia que o Corinthians estava fazendo manobra, ia envolver jogador, que isso e aquilo, que tava negociando. Mentira, gente. Mentira. É mentira. O Corinthians tinha interesse no jogador. Sabia que era uma negociação difícil. E o Flamengo não ia liberar assim tão fácil. E não sei não, essa história, o jogador se interessou.
Esse negócio dele vir em podcast de corintiano e dar entrevistinha falando, nossa, seria uma honra jogar para o Corinthians, seria uma honra jogar para essa torcida, isso valoriza a negociação que ele tá tendo com o Flamengo, gente. Valoriza a renovação que ele tá tendo com o Flamengo. Eu dei o exemplo do Bruno Henrique, do próprio Flamengo. Tava em negociação com o Palmeiras. Ah, porque o Bruno Henrique tá em negociação, vai fechar com o Palmeiras, que isso e aquilo. Só valorizou o passe dele, ele foi e renovou o contrato com o Flamengo. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Eu tento ser o mais sincero aqui com vocês. Eu não tento ficar iludindo vocês. Quando eu fiz isso, que eu me arrependi muito de achar que o Rodrigo Caetano já estava contratado, de achar que o Robert Renan também já estava contratado pro Corinthians, eu me arrependi muito. E cheguei aqui, dei minha cara a tapa e pedi desculpa pra vocês, porque falei uma merda, falei uma asneira. Você não vê nenhum canal que tá falando de Gabigol, que já estava contratado pro Corinthians, falando agora. Os caras tentam inverter. O cara já falou que o Gabigol tava contratado pro Corinthians e fala, ah, mas eu nunca cravei. Ah, mas... Que não cravou, cara? Que não cravou? Um monte de cara já cravou. Que tava tudo certo, Gabigol e Corinthians, mano. Ah, pelo amor de Deus. Bom, quem acompanha meu canal aqui sabia a minha opinião sobre o Gabigol. Sabia que isso, isso que eu falei agora é o meu pensamento. Que isso foi uma jogada pra ele renovar com o Flamengo. E não duvido que daqui 2, 3 dias ele acerte essa renovação com o Flamengo. Porque também, se não acertar, vai estar dando um tiro no pé o Flamengo. Porque depois ele vai sair de graça e aí acabou. Também eu acho que pra eles lá... Não é nem dar um tiro no pé, que encerrou também já um ciclo. O cara já tá lá faz tempo. Então é renovação que tem que fazer no elenco. E é isso, minha opinião, gente. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa novela, negociação, que pro Corinthians saiu com... O torcedor saiu com cara de tacho de novo, né? Que aí todo mundo... Os rivais vão começar a zoar o Corinthians, os rivais vão começar a falar do corintiano. Ah, o Corinthians tem dinheiro, vai contratar Gabigol, que fica falando, que isso, aquilo. Fica na surdina então, Augusto Melo. Fica quietinho. Não fica falando que... Fala, meu, não vou ficar falando. Quando contratar, eu vou mostrar pra vocês aqui. E acabou, cara. Ah, eu tenho interesse. Que chega desse papinho, cara. Chega desse papinho. O torcedor tá cansado também de ser feito de otário. Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse papelão aí? Que, na minha opinião, foi um papelão. Bom, outra coisa também que eu queria falar pra vocês. Nossa, tá difícil essa tosse, gente. Meu Deus do céu, velho. Tomar um chá de guaco hoje pra ver se passa esse negócio aqui. O Corinthians se reapresenta no domingo. O elenco, não sei se vai estar já com os reforços, né? Que o Augusto anunciou na sua apresentação, mas espero que já esteja com os reforços, já comecem a treinar, né, gente? Pra gente já começar a ver a cara desses jogadores. Espero também que amanhã já anuncie mais jogadores, que ele falou que ia ter surpresas, né? Ó as surpresas que ele falou que ia ter aí, ó. A surpresa é a não negociação com o Gabigol mais. Essa é o que tá acontecendo. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like, que é muito importante. E vai, Corinthians!